Olá, como vai? Tudo bem? Sou o professor James Carvalho. Com você, trabalharei Geografia, mais especificamente Geografia do Brasil. E na aula de hoje, a aula inicial, falaremos sobre questões sobre o Estado-nação. O Estado-nação do Brasil. Então nós vamos tentar abordar como que o Brasil se torna um Estado-nação. Mas para isso é necessário eu definir para você o que vem a ser Estado-nação. Primeira coisa, não podemos confundir Estado com governo. São coisas que as pessoas se confundem, mas são coisas diferentes. Quando eu falo em Estado-nação, eu estou falando num instrumento de controle social. Quando eu falo em governo, eu falo num número de pessoas, um grupo de pessoas que momentaneamente administra o Estado. Estado, instrumento de controle social. Governo, grupo de pessoas que momentaneamente administra o Estado. Ok? Vem conhecer aqui, ó. 3 pontos básicos, 3 pontos essenciais sobre um Estado. O Estado moderno se baseia na soberania, no território e na população. Quando eu falo em soberania, eu falo na jurisdição, no poder em que esse Estado tem autoridade. E a materialização dessa soberania se dá através de uma Constituição. Quando eu falo em Constituição, falo nas leis máximas que regem o país. O Brasil até hoje tem 8, dependendo do historiador, 7 constituições. A Constituição pode ser votada, democrática, promulgada ou outorgada, imposta, autoritária. O Brasil teve 4 constituições impostas, outorgadas, e 4 constituições promulgadas, democráticas. Vamos lá? Primeira Constituição do Brasil, 1824. A Constituição do Poder Moderador foi outorgada por Dom Pedro I. Segunda Constituição, já no período republicano, 1891. Primeira Constituição promulgada, votada por uma Assembleia Constituinte. É a Constituição que separa o Estado da Igreja. É a Constituição que acaba com o voto censitário e estabelece o voto universal. Universal para quem? Homens, adultos, alfabetizados, com exceção de membros de baixa patente do Exército e da Igreja. Essa Constituição trazia uma coisa interessante, o voto era aberto, e aí foi possível a figura do voto cabresto, curral eleitoral, voto fantasma, coisa que você verá em história. Voltando, próxima Constituição do Brasil, Constituição de 1934, também promulgada na era Vargas. Constituição seguinte, 1937, a Constituição do Estado Novo, autoritária, outorgada, a polaca. Só lembrando, a Constituição de 34 estabelece o voto secreto e o voto feminino. Já a Constituição de 37 é conhecida como fascista. É a Constituição do Estado Novo de Vargas. Termina o Estado Novo, temos então a Constituição de 46, bastante democrática, que ela é substituída pelas Constituições 67 e 69, as Constituições da ditadura militar. E a atual Constituição do Brasil, a chamada Constituição Cidadã, 1988, é que dará ao Brasil essa configuração aqui. Então, a divisão territorial do Brasil, o que é um território? É a parte física, uma área delimitada por fronteiras. O que é uma fronteira? O que separa 2 estados, 2 estados-nações. As unidades federativas são separadas por divisas. Divisa de São Paulo com o Paraná, divisa do Mato Grosso com o Pará, divisa de Rondônia com o Amazonas, divisa. E os municípios são separados por limites. Vamos lá. O que separa países? Fronteiras. O que separa unidades federativas? Divisas. O que separa municípios? Limites. Então, a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, diz que o território brasileiro, que possui essa área aqui, ó, 8.514.215 km². Isso aqui faz do Brasil o 5º país do mundo em área. Só tem 4 países com uma área maior que a nossa. São eles: Rússia, 17 milhões de km². Canadá, 10 milhões de km². A China, 9 milhões e meio de km², e os Estados Unidos, 9 milhões de km². O Brasil é o 5º país de maior área. O Brasil, aliás, voltando à questão, soberania então, jurisdição, onde o Estado exerce o poder. Território, a base física, a plataforma continental, varia de 6, 22 a 200 milhas, dependendo do critério. Você tem o subsolo, que também é propriedade do Estado. Você tem embaixadas e consulados do Brasil em outros estados que o Brasil tem relações diplomáticas.
Diferença entre uma embaixada e um consulado. A embaixada resolve questões envolvendo dois Estados-nações. Por exemplo, uma pendência entre o Brasil e a Argentina, são as embaixadas de Brasil e Argentina que vão resolver. Uma pendência entre Inglaterra e França, são as embaixadas de Inglaterra e França que vão resolver. E um consulado resolve questões do cidadão com o Estado. Tudo bem? Agora, nós temos essa configuração aqui do Brasil, não é? Que diz respeito ao quê? Diz respeito à divisão política-administrativa, feita pelo IBGE, atualizada em 1988, a Constituição Cidadã. Nessa divisão, respeita-se as divisas estaduais e o Brasil foi agrupado em 5 macro-regiões. São elas: região norte, a maior região do Brasil em área, são 7 unidades federativas: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. É a maior das divisões, da maior das regiões, das macro-regiões administrativas em área, mas é a segunda menor em população. O outro critério para se estabelecer um estado é a população. Vivem na região norte do Brasil aproximadamente 17 milhões de habitantes. É a segunda região menos populosa. Temos também, além da região norte, a região centro-oeste. Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. É a região que mais sofreu modificações. Até a década de 50, essa região tinha só 2 unidades federativas: Mato Grosso e Goiás. Tocantins, hoje região norte, fazia parte do estado de Goiás. Na Constituição de 88, essa parte de Goiás foi separada, surge Tocantins, que vai passar para a região norte. Na década de 50 foi criado o Distrito Federal, né? Onde nós temos Brasília e as chamadas cidades satélites. E nos anos 70 foi dividido o estado do Mato Grosso, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Temos também a menor das regiões do Brasil, das macro-regiões, a região sul, estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. É a região que tem aproximadamente aqui, não é? Você tem 25 milhões de habitantes. A região centro-oeste é a região menos populosa, com cerca de 15, 14 milhões de habitantes. A região mais populosa é a sudeste: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 40 milhões de habitantes. População equivalente à da Espanha, 4 vezes a população de Portugal. População maior que da Argentina e maior que do Canadá. Minas Gerais, 20 milhões de habitantes. População quase que do tamanho da Austrália, que tem 25. Espírito Santo, esse não é populoso, tem cerca de 4 milhões de habitantes. População da zona leste da cidade de São Paulo. E o Rio de Janeiro, não é? Que tem cerca de 18 milhões de habitantes. Aqui você tem os estados mais populosos do Brasil. São Paulo, 40 milhões. Minas Gerais, 20 milhões, e o Rio de Janeiro, 17, 18 milhões. E nós temos a última das macro-regiões, que é a região Nordeste. A região Nordeste do Brasil são 9 unidades federativas: Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. É a segunda região mais populosa, com cerca de 50 milhões de habitantes. O Sudeste tem cerca de 80. O Nordeste tem cerca de 50. Então, essa é a divisão oficial do Brasil, a divisão do IBGE. Quando falamos em Brasil, Estado, Nação, nós nos referimos, na primeira das divisões, na divisão oficial política administrativa. Não esquecendo, o conceito de população não deve ser confundido com nação. Nação é um grupo de indivíduos que tem em comum a mesma língua, a mesma cultura, religião, tradição e talvez até o mesmo biotipo. Então, nação é uma questão diferente de população. Por exemplo, os ciganos formam uma nação. Tem a mesma língua, tem a mesma cultura, a mesma religião, a mesma tradição. Mas não formam um Estado-nação. Porque lhes falta o quê? Um território em que eles possam exercer sua soberania e que possam habitar. Um Estado-nação, necessariamente, tem um território onde esse Estado exerce soberania sobre uma população, que forma uma nação se ela tiver uma identidade cultural. Tudo bem? Falaremos daqui a pouco agora sobre outras 2 divisões do Brasil, sobre a divisão geoeconômica e sobre a divisão do Brasil pelo professor Milton Santos, que divide o chamado Brasil em 4 Brasis. Ele cria esse neologismo, né? 4 Brasis e a divisão geoeconômica. Vamos ver daqui a pouco?